Neste vídeo, a gente vai continuar o estudo das relações quadráticas ou das cônicas. Então, a gente já estudou a circunferência e a elipse, agora a gente vai compreender o conceito da parábola, tá? A gente vai compreender o conceito da parábola como um lugar geométrico. Vamos considerar D uma reta e F um ponto pertencente ao plano onde está um plano, né, onde essa reta está contida, sendo esse ponto fora da reta. Então, a gente tem uma reta e um ponto fora da reta. O lugar geométrico dos pontos deste plano equidistantes de D e de F é denominado de parábola, ou seja, a gente quer encontrar então os pontos cuja distância até o ponto F e a distância até a reta D, lembrando que um ponto, para a gente determinar a distância, a gente vai traçar, né, uma perpendicular. Então, essa é a distância de P a D. A gente quer que seja igual à distância de P a F. Vou traçar aqui no desenho. Está aqui a reta D e o ponto F. Então, todos os pontos dessa parábola, a distância desses pontos até a reta D é igual à distância desses pontos até o foco, tá? Essa é a definição, então, de parábola, o lugar geométrico dos pontos equidistantes a uma reta e a um ponto dado, fora dessa reta, tá? Então, por essa figura, a gente tem, se P está aqui, esse ponto, a distância de P a D é igual à distância de P a F, a distância de Q a D é igual à distância de Q a F, a distância de V a reta D é igual à distância de V a F, e a distância de R a D é igual à distância de R a F. Na parábola, a gente vai destacar os seguintes elementos. O ponto F ele é chamado, então, de foco da parábola. A reta D é chamada de diretriz e a distância de F até D, ou seja, o tamanho desse segmento aqui que a gente vai denotar por P, é chamado de parâmetro da parábola, tá? A reta que contém o segmento VF, sendo V aqui o vértice da parábola, tá? Então, essa reta aqui, ela é chamada de eixo de simetria da parábola, tá? Bom, a gente quer determinar a equação, então, de uma parábola, né? A gente quer determinar a equação quadrática que representa uma parábola. A gente vai determinar para 4 casos, tá? Primeiro, o caso em que a diretriz é paralela ao eixo Y e o foco está à direita da diretriz, como é nesse caso aqui está a diretriz e aqui está o foco. Depois, a gente vai determinar a equação no caso em que a diretriz ainda é paralela ao eixo Y, porém o foco está à esquerda da diretriz. E depois a gente vai determinar nos casos onde a diretriz é paralela ao eixo X, podendo ser o foco acima ou abaixo da diretriz, tá? Então, no primeiro caso, vamos determinar a equação cuja diretriz é paralela ao eixo Y com foco à direita da diretriz. Vamos considerar V, x0, y0, o vértice da parábola. Como a distância de V até a reta é igual à distância de V ao foco, que é P sobre 2, tá aqui, ó, a distância
essa distância toda aqui é P. O vértice, ele é exatamente o ponto médio do segmento perpendicular aqui à diretriz passando por F. Tá? Então, o foco vai ter coordenadas x0. Cadê o desenho da parábola? Tá aqui. Se o vértice aqui é x0, y0, então o foco, e esse pedacinho aqui é P sobre 2, então o foco vai ter coordenadas x0 mais P sobre 2, e a ordenada, né, desse ponto é a mesma, do vértice, é y0. A equação da reta D, ela vai ser dada por x igual a x0 menos P sobre 2, porque a reta ela é paralela ao eixo y. Então, esse ponto aqui é exatamente x0 menos P sobre 2 y0, né? Então, essa reta é determinada por y igual a x0 menos P sobre 2. X igual, desculpem. Equação de D é x igual a x0 menos P sobre 2. Para todo x, para todo y, x é igual a esse ponto. Tá? Então, dado um ponto P de coordenadas x, y, ele pertence à parábola se a distância de P à reta diretriz D for igual à distância de P até o foco, que era para ser F maiúsculo. Bom, a distância de P até D é dado por módulo de x menos x0 mais P sobre 2. Então, tem um ponto aqui, a distância desse ponto até a reta é esse pedacinho aqui. Então, a abscissa desse ponto é x, desse é x0 menos P sobre 2, então, por isso que essa distância é o módulo de x menos x0 mais P sobre 2. E a distância de P até o foco é a raiz quadrada de x menos a abscissa do foco ao quadrado mais y menos a ordenada do foco ao quadrado. Elevando ao quadrado dos dois lados, a gente tem x menos x0 mais P sobre 2 ao quadrado igual, elevando a raiz ao quadrado, fica exatamente o que está dentro da raiz. Bom, o que a gente pode fazer agora? Vai cancelar, né? Eu vou tentar abrir essa equação aqui embaixo. Então, a gente tem x, ou melhor, deixa eu ver o que vai, não está certo. Vai ficar x menos x0 ao quadrado menos mais 2 vezes P sobre 2 vezes x menos x0 mais P ao quadrado sobre 4 igual. Do outro lado vai ficar x menos x0 ao quadrado menos 2 vezes P sobre 2 x menos x0 mais
p sobre 2 sobre 4 mais y menos y0 ao quadrado. Então, x menos x0 cancelou com x menos x0 ao quadrado. 2 com 2, então vai ficar p vezes x menos x0 mais p vezes x menos x0 mais 2 vezes p ao quadrado sobre 4 mais y menos y0 ao quadrado, mais não, aqui menos, né? Ah não, e o p a quarta sobre 4, p ao quadrado sobre 4 cancelou aqui e aqui, então ficou só isso. Ou seja, y menos y0 ao quadrado igual a 2p vezes x menos x0, que é o que está aqui. Então, essa é a equação da parábola, cuja diretriz é paralela ao eixo y e cujo foco está à direita da diretriz. Então, a parábola desse jeito. De forma análoga, a gente pode descrever também a equação de uma parábola, agora, considerando a diretriz ainda paralela ao eixo y, só que agora o foco estando à esquerda. Então, uma parábola desse jeito, tá? A diretriz está aqui, o foco está à esquerda da diretriz. Fazendo contas muito parecidas com as que a gente fez aqui, a gente conclui que a equação dessa parábola vai ser dada por essa forma, tá? O foco aqui é x0 menos p2y0 e a diretriz é dada por essa equação. Uma parábola dessa forma, tá? Ainda podemos descrever a equação da parábola agora considerando a diretriz paralela ao eixo x e o foco acima da diretriz. A equação que a gente vai obter fazendo aqueles mesmos cálculos vai ser essa, tá? E ainda podemos considerar a parábola agora, cuja diretriz também é paralela ao eixo x, porém o foco está abaixo da diretriz. A equação vai ser essa aqui, tá? Então, sugiro que vocês façam esses cálculos, no texto eu não apresentei, tá? Os cálculos análogos para verificar essas equações. Bom, a gente estudou nesse texto relações quadráticas, a parábola usando a geometria analítica, né? A gente definiu uma parábola como um lugar geométrico, vimos algumas propriedades da parábola. A gente vai estudar as funções quadráticas, ou seja, as funções cujos gráficos são representados por parábolas, de forma mais algébrica no outro texto, no texto funções quadráticas, tá? Em particular, a gente vai estudar as parábolas que podem ser descritas pela fórmula y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Ou seja, uma parábola cuja diretriz é paralela ao eixo x um desses dois casos, tá? Diretriz paralela ao eixo x. Então, a gente vai estudar em particular essas parábolas, tá? Realizando o estudo da função quadrática. Então, esse estudo vai ficar para um outro vídeo.